Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós queremos saudar a todos e todas com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? A mensagem que nós estaremos entregando nesta hora da parte do Senhor tem o título: A aliança com Deus nos dá a vitória. Glória a Deus. Assim, eu te convido a estar abrindo as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 15 e versículo 17. E assim eu leio: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco até aqui. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Te convido a estarmos levantando uma oração pela bênção da palavra que ora é lida. Em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Deus maravilhoso, Senhor dos exércitos, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade para conosco. Assim, Senhor, nós te suplicamos, prepara os nossos corações, as nossas mentes. Receba, Senhor Deus, a nossa humilhação de confissão de pecado, de errantes, crendo que o teu perdão nos alcançará. Assim, Senhor, que a nossa mente, ela possa ser o veículo para transportar ao nosso coração o tesouro da tua palavra, e assim, Senhor, nós venhamos a fazer dela um manual para nossas vidas. Glorifica, Senhor, o teu nome. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, a verdade liberta, e isto nos basta. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes, o texto em que nós acabamos de fazer a leitura, ela relata uma passagem acontecida durante o reinado de Josafá, rei de Judá, entre os anos 872 e 848 a.C. Deve ser mencionado que este rei, ele encontrou graça diante de Deus, como creio que você também encontrou, conforme nós podemos constatar em 2 Crônicas, no capítulo 17, versículo 3, que diz: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Então, ele esteve sempre na presença de Deus e não diante de idolatrias. E isto, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, nos remete a uma boa escolha para a nossa vida. É não sermos levados pelos ventos de doutrinas, de mitos, mitologias, mas tão somente pela sã doutrina. E isto é encontrada na palavra de Deus. E nós verificamos que esta bênção Josafá ele entendeu. Então ele vai enviar os seus príncipes
e com eles os levitas e sacerdotes, para ensinar em Judá, e eles traziam consigo o livro da lei do Senhor, rodeando todas as cidades, e ensinaram entre o povo. Então, amados, a mensagem do Evangelho para nós hoje não é o que o pastor, pela sua alta razão, entenda como deve ser a correta, mas buscar no livro da lei, buscar nas sagradas escrituras a palavra de Deus para direcionar, cuidar, dar entendimento. Glória a Deus, né? E assim o Senhor foi com Josafá, como ele certamente será contigo, se assim proceder. Aleluia, aleluia. E ao cumprirmos o ide, olha, ali já aconteceu, Josafá, ele faz a eles cumprir o ide profeticamente, que foi ordenado pelo Senhor Jesus, hoje para nós. Então nós iremos encontrar graça diante dele. Amém? Amém, né? Certamente. Glória a Deus. Se sim, faça-o agora, hoje. Entregue ao necessitado de que o Senhor tem um projeto de salvação para o homem perdido em seus erros e pecados. Dá-lhe a boa notícia, que é o Evangelho da graça para a salvação de todo aquele que crê. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus, né? Podes expressar um sentimento, ofertando ao estar ouvindo um glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, e certamente chegará na eternidade como a sua oferta suave. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, Josafá foi engrandecido por Deus, tendo pôs riquezas e glória em abundância. E como todo ser mortal, ele vai cometer falhas, como nós cometemos. Ele vai aparentar-se com Acabe, rei de Israel, um rei ímpio, incrédulo, idólatra e um dos piores diante do Senhor, passando pela sua atrocidade perpetrada contra Nabote, mas isto fica para uma outra mensagem, e pela riqueza de detalhes e fundamentos proféticos. E posteriormente, amados, ele vai fazer aliança ali com Acabe na batalha contra os sírios, oportunidade ali em que Acabe foi morto. E veja o que acontece quando o homem e a mulher, ele encontra a graça do Senhor. Eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31. Sucedeu, pois, que os capitães dos carros a Josafá disseram. Os capitães aqui era do exército sírio, né? Eles disseram: este é rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você clama, você encontrou graça diante do Senhor, o inimigo, ele se afasta. Glória a Deus, Deus de misericórdia, que não abandona os seus. E Jeremias, em Lamentações de Jeremias 3:22, assim narra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo o nosso amado Deus e Senhor, né? Tremendo o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, amados, assim Josafá, rei de Judá,
Judá, a palavra diz que ele volta para sua casa em paz a Jerusalém. A mesma Jerusalém celestial nos acolherá um dia por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Assim, meus amados, minhas amadas, ouvintes, acontece conosco diante de uma situação irreversível, onde as nossas forças são insuficientes, o fim iminente, o nosso Deus se apresenta com o seu milagre e nos dá a vitória sobre o impossível. Isto é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Você que me ouve, se está vivendo uma situação em que não vislumbra uma direção, eu te convido a colocar com fé tudo diante do Senhor. Não temas, basta crer com fé e receba a vitória no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando, amados, ao texto, posteriormente, Josafá, ele vai fazer aliança com Acasias, rei de Israel e filho de Acabe. E igualmente, homem ímpio, idólatra, que cometia muitas abominações. E essa aliança visava construir navios para ir a Tarsis, buscar ouro, sendo que Josafá, ele foi repreendido pelo profeta Eliezer. Então o Senhor, ele despedaça os navios. Isso se encontra narrado em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos 35 a 37. Pois bem, basta os amados, amadas irem ali e observar. Consequências esta que encontra o homem quando ele projeta algo e que isto não se encontra na vontade do Senhor. Logo, o juízo de Deus o alcança e os seus objetivos serão frustrados. A derrota vem. Eis que somente em Deus temos a verdadeira e duradoura vitória. Os projetos do homem são vãos. Deixa eu repetir isso, amados, para você fixar bem. Eis que só em Deus nós temos a verdadeira e duradoura vitória. Os projetos do homem são vãos. Assim, meus amados, minhas amadas ouvintes, vieram alguns ali avisar a Josafá que uma grande multidão da além do mar e Síria, onde os filhos de Moabe, de Amon e com eles alguns dos amonitas vieram pelejar contra Josafá. Observem, amados e amados, no fato de que nunca falta alguém para nos dar uma má notícia, mesmo que esta, e aqui no caso foi, seja importante. Mas o que nós vamos aprender com um homem que tinha experiência com Deus, como ocorre com você que me ouve? Primeira coisa, Josafá temeu. O inimigo era poderoso. Ninguém quer saber de lutas para a sua vida. Mas ele, como nós, conhecemos onde buscar o nosso socorro. E certamente é no Deus vivo. Porque a palavra diz que nós vivemos à sombra do Onipotente. Aleluia, glória a Deus. Porque o Deus vivo, ele nos ama como suas criaturas. Então, amados, amadas, ouvintes, Josafá pôs a buscar o Senhor. E todo o Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Quer dizer, corpo. A igreja, ela é um corpo só. A cabeça é Cristo.
e ela se ajunta para buscar a graça do Senhor, a sua comunhão, a sua bênção, a sua proteção. Pois bem, a atitude de Josafá, embora rei, ele não confiou nas suas próprias forças, mas no Senhor. Assim também devemos proceder, lançar todo o nosso temor e clamar ao Senhor. E veja o clamor do rei: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aqui ele eleva a sua alma, o seu coração, ao Deus que é onipotente, ao Deus que é onisciente, ao Deus que é onipresente. E é este Deus que quer habitar na sua vida, na minha vida. Louvado seja o teu santo nome. Reconhecer a soberania de Deus, o Deus que vence todas as batalhas, que nos dá a vitória sobre o impossível, que pauta o nosso discernimento em saber o que podemos suportar. Nós fazemos, mas há algo que Deus pode fazer, e isto é sabedoria. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Dê glória a Deus, você que está ouvindo, e certamente Ele estará te abençoando. E Josafá, ele se volta para a casa do Senhor, e junto com o povo, ele vai lançar a mão do profético. Olha só, ele diz: porventura, o nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e clamaremos a ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Texto que nós extraímos de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7 a 9. Veja bem, isto é confiança no Deus que não muda. Esta palavra, quando ele fala ali com Salomão, nunca vai mudar. E isto nos coloca neste plano profético. E vejam bem, a seguir, Josafá, ele coloca o seu problema diante de Deus. Isto nos versículos 10 e 11. E no versículo 11, a palavra diz que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, num só espírito, num só corpo, da onde vem a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Um só sentimento, uma só direção. Todos desviaram o olhar da adversidade, tiraram o homem e focaram seus olhos espirituais no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Esta deve ser a nossa atitude. Fé, confiando de que do Senhor vem a nossa vitória, e a resposta vem do Senhor, conforme nós podemos inferir lendo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, e até continuando no 15, que eu leio. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel,
filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Você pode repetir ouvindo isso, fala para você mesmo, porque está vindo do Senhor. Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Poderoso Deus, que consolo, que conforto de um povo que serve ao Deus vivo. Não é mesmo, amados, amadas, ouvintes? Pois bem, e isto, meus amados, exercício irrestrito, total da fé, confiar na fidelidade de Deus, conforme já falado anteriormente, quando 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 diz: se formos infiéis, ele permanecerá fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. E ainda, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Reflita nisto, meu amado, minha amada. No mundo tão estável, inseguro, mutável e com uma espantosa rapidez, onde tudo muda, o avanço da ciência, das mídias sociais, os padrões, lógico, nos coloca numa areia movediça. Tudo é muito estranho, mas para nós estar em Jesus, eu volto a repetir o que foi anteriormente, é desfrutar do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, onde nós alcançamos a segurança e o refrigério para cumprir a aridez deste mundo, a nossa jornada. Glória a Deus. Diante desta profecia, o que fez o rei Josafá com o povo? Prostraram-se com o rosto em terra e louvaram a Deus. Cantaram a vitória, isto é, na fé. Colocaram como firme fundamento a vitória e a prova daquilo que não se via no momento, mas que de certo se cumpriria e de fato se cumpriu. Vejamos o narrado em 2 Crônicas 20, versículo 21 a 29. E levantaram-se os levitas, 2 filhos dos coatitas e 2 filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Glória a Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouviu-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E no 4º dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria,
porque o Senhor os alegrara com seus inimigos, e vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor vem a nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o nosso Deus, Ele pode fazer por mim, por você que ouve esta mensagem, coisas ainda maiores, para a honra e glória do teu nome. Louvar o nome do Senhor no momento da luta, da angústia, é ter foco na profecia, foco no Cordeiro de Deus, foco no seu chamado, que é para a vitória, sabendo que Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Aleluia, aleluia. Para nós, amados e amadas, fica o ensinamento de que primeiro temos que buscar a direção de Deus para tudo, eu digo tudo, e para todos os atos da nossa vida, seja material, seja espiritual. Isto é, um viver de acordo com a vontade de Deus. Desenvolver uma verdadeira vida cristã, que tem como marca seguir as pegadas do nosso Mestre Salvador, o Senhor Jesus, é ser um talmidim, o qual nos ensinou o caminho da obediência, da prudência, da busca incansável da vontade e propósito de Deus para cada um de nós, e assim alcançar sabedoria, conhecer o projeto de salvação que tira as trevas dos olhos e lança o homem na clara luz. Nós necessitamos, antes de mais nada, ao fazer alianças, sejam de que ordem for, buscar conhecer a vontade do Senhor e assim ser bem-sucedido nelas. Para isto, precisamos ter visão espiritual para conhecer a vontade do nosso Deus e assim evitarmos que venhamos a sofrer danos. Estamos advertidos. Cuidado com as alianças que venhamos a fazer. Aquilo que aos nossos olhos parece ser bom, nem sempre se traduz em satisfação ou alegria. Muito pelo contrário. Quando o Senhor não está à frente, nosso barco, isto é, a nossa vida, vai à deriva. Quando se levanta, vendavais, às vezes lutas maiores do que nós, e nós não suportamos o fardo que muitas das vezes produzido por nós mesmos, e isto nos leva a nos enfermarmos. Então só o Senhor Jesus entrando neste processo para nos dar livramento. E olha, a palavra diz que o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Igualmente nós façamos o voto de servir ao Senhor Jesus para alcançarmos repouso e o reino de Deus seja pleno em nossas vidas. Amém? Receba esta mensagem e neste final que você acabar de ouvir, glorifique a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso poderoso Deus. E quando levantar a luta, seja de que ordem for, natural, material, espiritual, lembra, é a palavra de Deus para mim e para você. Não temas, nem vos assusteis. Esta peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Aleluia! Glória ao Deus eterno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe.